abalado por este acontecimento. Não transmite uma teoria, não transmite telenovelas, não transmite TikTok, não transmite Facebook, não transmite os likes. Ele que transmite outra realidade. Não repete uma tradição, ele testemunha. Viu, ouviu, tocou. Repetimos? Viu, ouviu e tocou. E nós ouvimos? Ouvimos? Não. Tocamos? O recebemos? O recebemos na cruz. Comeu com ele que tinha sido morto, aquele que dias antes tinha sido humilhado, condenado, torturado, crucificado e colocado no túmulo. Pedro atravessou essas horas sem máscaras. Conheceu o medo que paralisa, a fuga vergonhosa, a negação que fere por dentro. E quantas vezes não o negamos com as nossas atitudes, com nossos maus olhares, com nossos maus dizeres. E ainda essa negação por dentro, o peso brutal do fracasso. O silêncio esmagador depois da morte de Jesus. E é esse mesmo homem marcado pela própria queda que agora afirma sem hesitar: ele está vivo. Isto não é teoria, é uma vida virada do avesso. A fé cristã não nasce de ideias confortáveis, nasce de um embate com a realidade de Deus. Essa fé não fica neutra. Pedro, que antes teve medo de uma criada que não quis estudar mais com ele, não conheço esse homem. Também a nossa atitude para levantar o testemunho, dizer a verdade, não somos prontos a responder, mas para fofocar, para caluniar, para dizer mal, somos rápidos. Para sermos Pôncios Pilatos, para lavar as mãos, somos rápidos. Mas para dar a vida, para defender e para construir, não somos prontos a sacrificar a nossa vida e o nosso tempo. E ainda não esvazia, não negocia, vai em frente e diz: vós matastes, Deus ressuscitou. Disse aos judeus: aquele que vocês condenaram, aquele que vocês mataram, aquele inocente que vocês eram crucificados, Deus o ressuscitou. Mesmo que nós possamos negar-lhe, ele permanecerá vivo, firme. Deus está acima de todo poder humano. Diante de Deus, ninguém vence. E ainda coloca-os diante do que fizeram, sem insulto, mas sem fuga. Não para esmagar, mas para abrir uma porta. Porque a mesma voz que denuncia é a mesma voz que anuncia o perdão. E às vezes escutamos: tu não mereces o meu perdão. Porque quando pedes perdão, não há sinal
de arrependimento, não há merecimento. E a experiência que eu tenho é esta. Aos homens, quando as mulheres dizem que tu já não mereces meu perdão, acabou. Com as mulheres, acabou. Estou a mentir? Estou a mentir? É diferente. Os homens ainda percebem, mas quando as mulheres dizem que acabou, acabou. E este acabou, veio Maria, calcou a serpente e triunfou. Deu Cristo a glória da ressurreição da Páscoa. Aleluia, aleluia, aleluia. A salvação é nossa. Aleluia, 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 aleluia. Sua glória os homens encontraram, uma cura semente da alegria. Segredo da vida e esperança, ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Aqueles que na sua dor estiveram mergulhados na tristeza, Ele ressuscitou. A ressurreição não apaga a responsabilidade. A ressurreição não apaga a responsabilidade, mas torna possível a conversão. O Evangelho começa também na sequência dessas noites densas e implacáveis. Não é apenas escuridão física, é a manhã depois da violência, da injustiça, da morte exposta na cruz. Maria Madalena não vai ao sepulcro com esperança. Vai porque tudo acabou. Vai com o coração esmagado, com a maioria ainda crua, com a memória ainda crua do sofrimento, com a certeza que não há mais nada a esperar. E no entanto a realidade já foi quebrada. A pedra não está no lugar. Aquilo que estava selado foi aberto, aquilo que parecia definitivo foi desfeito. Quantas vezes, quando parte um ente querido como veramos, como é que os vossos corações ficam quando vão os vossos maridos? Como os vossos sofrimentos ficam quando vão as vossas mulheres? Como vocês ficam quando morrem os vossos filhos? Quando morrem os vossos parentes? Quando morrem os vossos netos? Coloquem-se no lugar de Maria, a ver o filho a ser crucificado, torturado, escarnecido. E ainda nós o crucificamos, que todos os anos vamos ao carnaval, festejamos o carnaval e esquecemos que aquilo é como eles fizeram no Senhor. E falamos carnaval cristão. Se você que perde o ente querido, se alguém estiver a rir ao teu lado, qual será a tua reação? Quando o marido morre, qual é a tua reação? Quando a tua mulher morre, qual é a tua reação? Quando teu pai morre, qual é a tua reação? Aí começa o peso da
solidão, o peso do vazio, o peso da dependência, o peso da orfandade. Naquele momento, os discípulos experimentaram isso. A igreja experimenta isso quando é perseguida. A igreja experimenta isso quando padres são mortos, madres são mortos, catequistas são mortos, cristãos são mortos. Estamos a rezar aqui, às vezes, a resmungar, onde ele foi crucificado, há bombas, há guerra, há violência, há matanças, há quem quer ser patrão do mundo. E nós olhamos e contemplamos que todos os dias a televisão nos bombardeia com mortes, assassinatos. E são poucos que têm coragem de dizer isso, porque temos medo. Pedro e outros discípulos correm. Não correm para ir buscar uma caminhoneta. Correm porque foram dizer que o Senhor estava lá. Correm como quem não consegue fugir ao que está dentro deles. Levam consigo o peso dos dias anteriores, mas também uma inquietação que os empurra. Diante do túmulo encontraram sinais que não permitem fugir à questão. Então acontece o essencial. Vêm, começam a acreditar. Ainda não compreenderam tudo, mas já não podem negar o que está diante deles. A morte foi atingida no seu motivo. Aqui está o ponto decisivo. A ressurreição não esvazia nada. Não maquilha a cruz. Não é a maquiagem que metemos. Não apaga a violência que aconteceu. Revela com uma clareza absoluta que nem o pior que o homem pode fazer tem a última palavra. Deus não encontrou a dor, entrou nela e até ao fim venceu a partir de dentro. São Paulo leva-nos a estas últimas consequências. Se Cristo ressuscitou, então não há espaço para uma vida morna, superficial, adiada. Não há espaço para uma fé de aparência. Ou isto é verdade e muda tudo, ou não significa nada. Viver como antes, depois de ouvir isto, é recusar a própria realidade. A Páscoa torna-se concreta precisamente nas zonas mais duras da nossa vida. Não nas partes controladas, mas nas feridas abertas, nas quedas repetidas, nos limites que nos expõem. A ressurreição não acontece à margem disso, acontece aí. E aqui a palavra torna-se ainda mais exigente, porque não podemos colocar-nos apenas no lado dos discípulos. A frontalidade de Pedro obriga-nos a reconhecer também nós tantas vezes escolhemos contra Deus. Sempre que recusamos a verdade, sempre que fechamos o coração, sempre que preferimos o comodismo ao bem, alinhamos com a lógica que levou à cruz. Não somos espectadores inocentes, mas é precisamente aqui a ressurreição atinge toda a sua força. Aquele que for rejeitado volta não para condenar, mas para
oferecer o perdão. Aquele que foi morto apresenta-se vivo e continua a chamar. Não ignora o pecado, mas vence-o. Cada um de nós conhece essas noites, não é teoria, mas na pele. Momentos de falha real, de culpa, de perda, de vazio, de silêncio de Deus que passa. A mensagem de hoje não suaviza isto. A mensagem de hoje confronta diretamente a forma de ser rodeios. Nenhuma dessas realidades é final. Nenhuma queda é definitiva. Nenhuma pedra fica fechada quando Deus decide agir. A pedra foi removida, não como imagem, mas como acontecimento. Algo objetivo mudou. Os discípulos ainda não compreendiam plenamente, mas começaram a acreditar. Isso foi suficiente para deixar de ver como antes. A fé não espera explicações totais para começar a transformar a vida. Hoje, não somos convidados a assistir, somos chamados a responder. Permanecer na indiferença já não é uma opção honesta. Continuar igual é uma escolha consciente. Este é o dia em que a luz vence, não de forma suave, mas de forma irreversível. Este é o dia que a esperança deixa de ser uma possibilidade, se torna uma exigência. Cristo ressuscitou. Esta é a verdade. Essa verdade não consola apenas, exige uma resposta. Amar, amar, amar sempre. Sem amor, tudo fica vazio. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. Cristo sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.